Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós somos gratos por ela, gratos porque nós somos livres para abrirmos a Tua palavra publicamente e ensiná-la, Senhor Deus. Obrigado pelos dons que o Senhor tem dado à Tua igreja, obrigado pelo dom da salvação, obrigado pelo dom do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, não só abrir, mas transformar as nossas mentes, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome santo de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Ok, irmãos, vamos então continuar falando sobre o dom, ou os dons que o próprio Deus distribui à sua igreja, mas hoje vamos falar um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar do corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar do corpo de Cristo, ok? Começamos então na semana passada a ver, a estudar juntos que na igreja existem diferentes pessoas, graças a Deus por isso, na verdade. Existem diferentes pessoas, existem diferentes costumes, existem gostos diferentes e dons diferentes. Mas tudo isso, todas essas pessoas totalmente diferentes foram salvas com um único propósito, foram salvas para servirem ao mesmo e único Deus. Amém? Que isso esteja muito claro. Nós podemos ver na Bíblia várias metáforas, por exemplo, que Paulo usa para descrever a igreja de Cristo, para descrever o povo de Deus. Ele usa a metáfora da família, ele fala que a igreja, que nós somos uma família, que nós somos irmãos e irmãs unidos em Cristo e por Cristo. Ele também usa a metáfora do militar, dizendo que nós somos soldados do mesmo exército, do exército de Cristo. E ele também usa a metáfora dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Diz que nós, então, somos morada do Espírito Santo. Mas ele também fala sobre o corpo. E talvez o corpo, eu acredito que seja o mais completo e perfeito exemplo que nós podemos imaginar, né? Porque nós podemos ver que
o templo, um edifício, pode faltar uma janela, pode faltar um tijolo, muitas vezes. Nós vemos que na família pode faltar um irmão, pode faltar uma irmã, até um pai muitas vezes falta. Mas no corpo, se o dedo mindinho faltar, vai fazer falta. Eu machuquei aqui o dedo mindinho essa semana, a bola bateu, ficou inchado, não estava conseguindo usar. E quanta diferença faz você não conseguir fechar a mão para você pegar alguma coisa. Quer dizer, é muito perfeito. Isso aqui que Deus fez, que Deus colocou tudo junto, é muito perfeito. Então, haja visto que Paulo usa essa perfeição toda para falar da igreja, para falar que a igreja é um corpo unido, bem ajustado, para que tudo corra de acordo com o que tem que ser, cada membro com o seu propósito, cada parte do corpo realizando a sua função com o seu propósito, para que no final Deus seja glorificado, para o bem comum e para que Deus seja glorificado. Amém? Então, Paulo, ele sugere, ou ele afirma aqui que egocentrismo não tem lugar aqui. E também no outro extremo, nem o complexo de inferioridade. Nem o egocentrismo, nem o complexo de inferioridade. Nem aquele que se diz, eu é que sou bom, e nem aquele que se diz, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Não tem lugar no corpo, porque cada um tem a sua função de acordo com o que o Senhor distribuiu, de acordo com o chamado que Ele tem para cada um de nós. Amém? Eu já falei isso a semana passada. Todo crente em Cristo Jesus tem pelo menos um dom. Todo crente. Não quer dizer que todo crente tem o mesmo dom, mas todo crente no Senhor Jesus tem um dom, sim. Amém? Então, vamos lá. Então, no texto em questão, nós vamos ver que Paulo aqui, o texto que nós acabamos de ler, Paulo fala de 3 assuntos ao mesmo tempo interligados, mas bem distintos. Paulo fala sobre a unidade, Paulo fala sobre a maturidade e Paulo fala sobre a diversidade da igreja. Então, ele trata desses 3 assuntos e nós vamos começar então com a unidade. Paulo fala da unidade da igreja nos versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Amém? O corpo é único. Eu já falei isso com vocês antes, Você pode até ver um corpo andando por aí, sem braço, sem perna, sem dedo, mas você nunca vai ver um dedo, um braço, uma perna andando por aí sozinho. Se você vê, você corre, que nem diz lá no interior, chuta que é laço. Corre, não fica perto. Você não vai ver. Entende? Está vendo a perfeição disso tudo? Um membro fora do corpo, ele não serve para nada, a não ser lançado fora. Um membro fora do seu corpo, se o seu braço precisar ser amputado, ou se você num acidente perdeu o seu braço, porque ele perdeu a irrigação sanguínea, a não ser que tenha poucas horas depois disso, e tenha colocado no gelo para manter aquilo vivo, aquela coisa toda, para manter a inervação, e as veias e tudo mais, para ele ser reenxertado, e mesmo assim muitas vezes não dá certo, não é? A não ser que isso aconteça, depois que o seu braço saiu do seu corpo, ele não serve mais para nada. Depois que o seu dedo saiu, não serve mais para nada, só para ser lançado fora. Então, gente, um membro fora do corpo, ele não serve para nada, ele não está cumprindo propósito nenhum. E assim é no corpo de Cristo. Se um membro acha que não precisa, primeiro vamos lá. Se ele se diz membro do corpo de Cristo, mas não quer estar unido ao corpo de Cristo, então ele não é membro do corpo de Cristo. Porque corpo de Cristo é isso aqui, corpo de Cristo é a igreja. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu me reúno com os meus irmãos, quando eu me reúno com os que professam a mesma fé que eu, para adorar o único Deus e para aprender dele. Isso é igreja. Igreja é congregação dos santos, é ajuntamento dos santos. Isso é igreja. Amém?
Que legal que vocês concordam comigo, que bom. Então vamos lá. Então a ênfase aqui é que se estamos em Cristo, todos nós fazemos parte do corpo. Confessamos o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Fazemos parte do mesmo corpo, a igreja de Cristo. Somos batizados no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Entende isso? Então não existe, eu sou batizado assim, o outro é batizado assado. Não, nós somos batizados pelo único e mesmo Espírito. Quando falamos de corpo, nós não podemos deixar de falar de sangue. Porque o sangue é essencial para o corpo. Assim como o sangue de Cristo é essencial para entendermos o que é ser igreja, assim como o sangue de Cristo é que nos formou e nos tornou igreja, e nos chamou para ser igreja, assim como o sangue de Cristo é o que dá vida à igreja, o sangue que corre nas nossas veias é o que nos dá vida. Quando você sofre um ferimento, a primeira coisa que o médico ou que os primeiros socorros ensinam, faz o quê? Estanca. Não deixa o sangue sair. Por quê? Porque se você perder muito sangue, o que acontece com você? Você morre. Você morre. O sangue, ele é essencial. O sangue dá vida, assim como o sangue de Cristo nos dá vida. Nos deu a vida e tem nos dado vida. Não existe igreja fora de Cristo, assim como não existe corpo fora da igreja. Nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas estão dizendo que eles não precisam ir à igreja, ao templo, para ter um relacionamento com Cristo. Eu até concordo em partes. Realmente, você não precisa ir à igreja, mas você precisa ser parte da igreja. E quando eles dizem ir à igreja, estão falando do templo. Mas e com relação a uma reunião de oração, com relação a uma reunião de estudo? E isso? Isso não faz parte da igreja? Isso não faz parte do crescimento? Isso não faz parte da comunhão? Nós somos chamados para ter comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Como é que você vai ter comunhão com o seu sapato? Com a sua cadeira? Com a sua mesa? Não tem como. Não tem como. Então, por causa dos feridos, por causa das pessoas que foram machucadas por pastores, por líderes, por irmãos e por irmãs, eles acham que eles devem, eu sou de Cristo, mas é a mesma coisa do seu braço falar, olha, eu vou me separar de você porque eu não gosto do cheiro do seu sovaco. Então, eu vou me separar. E aí, seu braço fica lá no canto. E você sai e fala, o braço não quer vir, eu vou sozinho. O que vai acontecer com o seu braço? Vai morrer. Vai morrer porque é burro. Né, Marcos? Vai morrer porque é burro. Eu sempre lembro do Joaquim. Por quê? Porque esse membro está se recusando a fazer parte do corpo. E, gente, isso é muito sério para a igreja. Isso é muito sério para a igreja. O Senhor, Ele nos salvou e essa salvação é individual. Essa salvação é pessoal, amém? Mas ao mesmo tempo Ele nos salvou para ser povo de Deus. Não é para você ficar por aí andando sozinho. Não é como fazem alguns em algumas religiões que dizem que para ter um relacionamento melhor com Deus, ou que para ter para se purificar, eles vão para cima de uma montanha e ficam lá vivendo sozinho. Então, e o mandamento? Vai e prega o evangelho. Está pregando para quem? Para os cabritos? Para as cabras? Para as pedras? Não faz sentido. Você se retirar por um período para você orar, para você jejuar, para você estudar a palavra, amém, faça isso. Agora, viver assim, não faz sentido nenhum, até porque o nosso mestre não viveu assim. Já pensou se Jesus tivesse vivido assim? Já pensou se Paulo tivesse vivido assim? Se Pedro tivesse vivido assim? Se os grandes missionários que saíram daqui, que foram para a América e da América para o mundo todo, tivessem pensado assim? Nós não estaríamos aqui hoje, porque o Evangelho não teria chegado até nós. Claro que tudo é propósito de Deus, mas vocês estão entendendo as ferramentas que Deus usa para que isso aconteça? Deus usou esses homens.
Deus enviou esses homens para quê? Para que o evangelho chegasse lá no Brasil, chegasse na Angola, chegasse na África, os países da África, chegasse em todo lugar, no Equador. Deus usou homens e mulheres para que o evangelho chegasse a nós. E a fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então, como eu posso crer se não tiver quem pregue? Certo? Então, pare de achar que você não precisa de um corpo. Você precisa, sim, de um corpo. E adivinha, o corpo vai te encher a paciência. O corpo vai chamar atenção quando você faltar. O corpo vai chamar atenção quando você estiver errado. O corpo vai te encher a paciência. E é para isso que nós estamos aqui mesmo. Quando você machuca o dedo, ele não te enche a paciência? Fica ali o tempo todo ali, ó, tô aqui, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. O coitado ali, ó, semana passada estava com pedra no rim de novo. Já falei que eu vou bater nele de pau de amansar doido. Porque ele não toma água, esse menino. Vai tomar água, já falei para ele. Uma pedrinha de nada. Mas tá ali, tá falando, tô aqui, tô entupindo aqui, essa coisinha aqui que tá passando, vai doer, bobo. É isso aí. Não tem como passar despercebido, entende? Ele dá sinais. O texto também fala aqui da ação do Espírito Santo nisso tudo, nessa junção de membros nesse corpo. Ele fala aqui sobre a junção, porque o membro fora do corpo não está unido ao corpo. Então, quando o membro, está fora do corpo, ele não está sendo regado pelo sangue. Ele está, portanto, morto. Está morto, não presta para nada. Fala também o texto sobre a ação do Espírito Santo em nós. Nós somos enxertados ao corpo pelo Espírito, somos batizados pelo Espírito. Ele exerce a mudança em nós, Ele exerce transformação em nós. Quem? O Espírito. O Espírito Santo de Deus. Eu não sou bom, gente. Eu não sou bom. Você não é bom. Você não é bom. Você não é boa. Nós não somos bons. Quem exerce essa função de transformação em nós, quem exerce essa função de mudança em nós, é o poder do Espírito Santo. É Ele quem faz. Eu já falei para vocês não queiram conhecer o Leandro de 20 anos atrás. Vocês não iam gostar do que vocês iam ver. De vez em quando eu brinco com o Cacá fala algumas coisas para mim do que ele fazia. Eu falo, rapaz, você fazia isso mesmo? Eu falo, fazia, pastor. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu estava morto. É isso aí. É o poder do Espírito Santo que faz isso em nós. Essa transformação. Já entendi. Essa transformação, essa regeneração é obra do Espírito. E não tem como o Espírito fazer essa obra, a não ser que nós estejamos atentos ao que Ele nos diz. Como é que nós podemos estar atentos ao que o Espírito nos diz? Adivinha? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Está junto, está orando junto, está recebendo um conselho. O Espírito de Deus pode me usar e te usar para aconselhar um irmão ou não? Esse conselho vem de quem? Não vem da gente. Romanos 15, 5 e 6, Paulo fala a respeito disso. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é para autopromoção, não é para a promoção de outros, é para a glória de Deus e propagação e crescimento do Evangelho. É para isso, gente. É para isso. Isso nós chamamos também de discipulado. Discipulado. É discípulo fazendo discípulos. Discípulo fazendo discípulos. E mais uma vez eu repito, eu não estou aqui fazendo discípulo do pastor Leandro. Eu sou discípulo de Cristo e estou tentando fazer discípulo para o Senhor. É discípulo de Cristo. É discípulo de Cristo fazendo discípulo
para Cristo. É para isso que estamos aqui. E aí dos versos 14 a 20, não vou ler tudo de novo, mas Paulo fala da diversidade do corpo. Uma das coisas mais belas nesse texto é a representação do corpo perfeito, um membro dependendo, beneficiando e funcionando harmoniosamente no corpo, com o corpo. Para quê? Para o bem do outro. Para o bem do outro. Está tudo interligado. O rim trabalha em função do corpo, para que o corpo esteja bem. O que o rim faz? Vamos ver, quem estudou anatomia na escola, na faculdade? Quem estudou, o que o rim faz? Ele filtra o sangue, é isso? Ele filtra, tira as impurezas e filtra o sangue e manda para onde? Vai estudar anatomia, rapaz. Né? O rim, ele trabalha em função do corpo, para que o coração possa bombear esse sangue filtrado, esse sangue saudável para todo o corpo, com a quantia certa de oxigênio, com a quantia certa dos nutrientes e assim por diante, para que você funcione. Vai parar um rim de funcionar para você ver, vai ter que fazer hemodiálise. O pulmão ajuda na respiração, mesma coisa, e assim por diante, é um dependendo do outro. Mesmo sendo tão diferentes, mesmo tendo funções diferentes, cada membro do corpo tem a sua função, assim como nós. Cada um de nós temos funções, somos diferentes, mas cada um tem a sua função dentro do corpo, cada um tem a sua importância. Então pare com o complexo de inferioridade de dizer, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, pastor. Eu coloco você para pregar um prego, fica tranquilo. Eu coloco você para, que nem diz lá, não, eu vou brincar, mas que nem diz lá no nosso inteiro, eu coloco você para barrer um chão. Tem coisa para fazer, não é só isso não, mas tem. Você não tem dom de orar? Você não ora? Se o crente falar para mim que não tem dom de orar, eu estou falando de orar. Você não ora? Você não pode orar por um irmão, por uma irmã? Você não pode fazer isso? Você pode ou não orar por alguém? Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Que bom saber disso. Pode. Estou falando de oração, crente. Estou falando de oração. Pode, ora. Sim. Mesmo tendo funções tão diferentes, cada membro tem a sua. Por mais que uma pareçam menores que as outras, se uma função dessa falhar, todo o corpo sente. Eu já tirei a apêndice. Trem lazarento para doer, pequeno e que não serve para nada. Pois é, aí eu fui checar. Fui checar, Marcos, para que serve o apêndice, afinal? O apêndice ajuda vamos dizer assim, calma, vou chegar lá. No armazenamento das bactérias boas para mandar para o intestino para regular a flora intestinal. Deve ser por isso que depois que eu operei, minha barriga cresceu. Eu acho que é por isso. Meu intestino não está funcionando muito bem. Você tirou a sua também, Jean? Não tirou, não? Desculpa. Achei que tinha tirado. Tem um monte de gente sem apêndice, sem vesícula. Só está um oco aqui dentro. Mas é verdade, depois que eu tirei minha apêndice, minha barriga nunca mais diminuiu. Eu acho que foi o soro que eu bebi, que eu tomei na veia, alguma coisa lá. Mas, e sabe o que faz diferença? E eu tenho sentido essa diferença com o passar dos anos. Quando eu era jovem, com 20 anos, eu sofri uma lesão no joelho. E aí, rompeu o ligamento, esmagou o menisco. O menisco é uma coisinha minúscula que tem aqui no meio do joelho, que ele serve como se fosse um amortecedorzinho ali entre os dois ossos. E aí falaram para mim, não, arranca isso aí não vai fazer diferença nenhuma mesmo. 24 anos depois eu digo, faz sim.
Uma coisinha minúscula. A gente consegue viver sem, mas faz a diferença. Faz a diferença. Então, irmãos, tá vendo? Por minúsculo que seja, parece que não tem importância nenhuma, mas tem a sua função no corpo. Tem a sua função. Isso nos mostra que nós dependemos, sim, uns dos outros, e todos nós dependemos daquele que é o cabeça. Cabeça. Ele é que comanda tudo. Tudo passa por ele. Tudo passa por aqui, ó. Tudo, até a dor que você sente passa por aqui. Você bateu aqui? Aqui mandou mensagem para cá, que voltou a mensagem dizendo, está doendo. É fração de milésimos de segundo. Mas tudo passa por aqui. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter mentes transformadas e não corações transformados. É a mente, a transformação passa por aqui, ó. Transformou aqui, o resto todo transforma. Tudo transforma. Nós dependemos dele, do Senhor Jesus, e ele é o cabeça, é ele que comanda tudo. Quando você ouve que alguém sofreu um dano cerebral, está com traumatismo craniano, qual é o maior medo? Morte cerebral. O corpo está funcionando, mas aqui para cima, acabou. O que acontece? Morte. Morte. Infelizmente, vai ter que desligar os aparelhos e talvez os órgãos serem doados, ou não, mas não vai prestar para nada, a não ser que sejam doados, para dar vida a outras pessoas. Para que tem doação de órgãos? Para que alguém que está com um coração falho receba um coração saudável, para que alguém que tem os rins falhando receba rins saudáveis. É para isso, para quê? Para que esse outro corpo fique saudável. Então, irmãos, tudo depende, tudo está ligado ao cabeça. Então, não pensem vocês que nós dependemos somente uns dos outros, para que nós possamos viver e conviver. Não, essa comunhão, essa união, depende única e exclusivamente de Cristo, que é o cabeça da igreja. É Ele que faz isso, é Ele quem atua isso, e é Ele quem nos transforma, é Ele que faz tudo isso em nós. Porque se fosse por mim e por você, a gente ia ficar cada um fazendo o seu. Não, eu acho que tem que ser assim, não, eu acho que tem que ser do outro jeito. Uma vez a gente abriu uma discussão na igreja para pintar essa parede aqui, ó. Foi 2 horas discutindo qual seria a cor, e não chegou a um acordo, aí pintaram daquele azul feio que tinha aqui. Aí sabe o que nós fizemos? A próxima vez que for pintar, nós vamos pintar e pronto. Simples. Vou pintar e pronto. Olha lá que bonito que ficou. Vocês não gostaram? Viu? Que lindo. Porque se a gente ficar dando muita opção também, pelo amor de Jesus. Né? É diversidade de gostos, né? Cada um tem o seu, não é mesmo? Hã? Deve ser. Mas, vocês estão vendo isso? Como é isso aí, irmãos. É isso aí. Uns falam, pastor, fica melhor de barba. Outros falam, pastor, fica melhor sem barba. E aí quem dá o checkmate é a Adriana. Né? Não, com barba. Não, sem barba. Não, o cabelo para cá, o cabelo para lá. E assim você vai. Não, assim, não, mulher, assim é mais bonita, aqui é mais bonita. E assim vai, a gente vai vivendo. Nós podemos dar, o que eu estou querendo dizer com isso? Que sim, nós podemos dar opinião, nós podemos conversar, nós podemos até concordar em não concordar. Nós não vamos concordar em tudo, e graças a Deus por isso. Seria muito, muito chato. Né? Imagine todo mundo concordando com o pastor Kleber. Mas imagina todo mundo concordando com o pastor Leandro, não ia dar certo. Com o Marco Jefferson. Misericórdia. E tá todo mundo pescando no caiaque. Aí é bom ficar lá pescando. Aí, tá vendo? Não gosto de pescar, não dou conta. Se eu for pescar com o senhor, eu já vou avisar, eu vou ficar pulando no rio. Os peixes não vão vir. Eu fazia isso quando era menino, os meninos chamavam, vamos pescar? Eu falei, vamos, eu ficava pulando da ponte. Você fica pulando, vai espantar os peixes. Eu falei, eu vou ver o rio que não vou pular. Vai pescar para lá você. E assim a gente vivia, né?
Mas o que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que nós precisamos sempre pensar assim, cada um com a diferente função, mas sempre dependendo daquele que é o cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Aqui nós colocamos como, nós oramos e temos como tema desse ano, é que nós temos que buscar crescimento em Cristo, que é o cabeça da igreja. Efésios 4, eu vou ler dos versos 14 a 16, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. E aí nós vamos para o próximo assunto, que é maturidade. Dos versos 21 a 31, Paulo fala sobre isso. Aqui parece que Paulo está referindo àqueles que têm complexo de inferioridade. Ah, mas se eu não for olho, eu não faço parte do corpo. Ah, mas se eu não sou orelha, eu não faço parte do corpo. Sabe assim? O complexo de inferioridade também é um perigo. Ah, sua função é mais importante que a minha. Ah, você faz mais que eu, portanto, não faço nada. Melhor que eu não faça nada mesmo. Não é assim. Ou ainda, ah, você faz isso ou aquilo outro, eu gostaria de fazer o que você faz. Esse é o pior, né? Irmãos, de novo, nós não estamos aqui para comparar ou sermos comparados uns com os outros. Nós estamos aqui para servir um ao outro de acordo com o chamado e a capacitação que o próprio Deus deu a cada um de nós. É para isso que estamos aqui. Até a Amélia concordou. É mesmo. Então, eu te aconselho o seguinte: quando o diabo ou o enviado dele começar a colocar caraminhola na sua cabeça e dizer: eles não te amam, eles não querem que você esteja lá, eles não querem que você faça parte, eles são a panelinha, eles têm o grupinho deles, você não vai conseguir entrar. Irmãos, isso é coisa de Satanás. E se alguém estiver falando isso para você, essa pessoa está sendo usada por Satanás. Sinto informá-lo. Não, aqui tem espaço sim, aqui pode juntar sim, aqui todo mundo pode fazer parte sim. Desde que estejamos servindo ao único que é o cabeça, que é Cristo. Então tem sim. E também, eu aconselho a você, para quando essas coisas vierem, você começar a pensar nessas coisas, para que nós possamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Olha para o alto, porque é de lá que vem a nossa capacitação. É lá que está o nosso Senhor. É de lá que virá o nosso Senhor pela segunda vez. E é para lá que nós vamos. É para lá que a igreja vai. Então olhe para o alto. Lembre o que Deus fez por você. Lembre o que Deus tem feito por você. Lembre o que Cristo fez por você na cruz. Ele que nos salvou, Ele que nos chamou, Ele que tem nos capacitado. E Ele vai buscar quem? A igreja dele, o corpo dele, unido, ajustado, trabalhando junto, unido junto. É essa igreja que Ele vai buscar. Mas ao mesmo tempo pode existir também aqueles que se acham os melhores e mais importantes que os outros. Para esses eu digo, se você acha isso, então sai da igreja. Você está no lugar errado. Igreja não tem lugar para soberba. Igreja não tem lugar para quem bate no peito e fala que é bom. Cristo não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. Quando tentaram fazer, Jesus foi lá e cortou na raiz. Tentaram fazer, lembra disso? Quem foram os dois discípulos que começaram a discutir? Quem que vai sentar à direita, quem que vai sentar à esquerda? João e
João e quem? João e quem? João e Tiago? João e José? João e Maria? José e Maria? Quem foi? João e Tiago. Mas só você e o Marcos. Eu quero que a igreja ouça. João e Tiago, eles começaram a debater quem é o melhor, quem vai ser o melhor no reino, quem vai ter mais honra. E Jesus vai lá e toma. Aquele que quer ser o primeiro, será o último. Então não existe lugar para soberba. Não existe lugar para soberba no corpo de Cristo. Somos batizados pelo mesmo Espírito, fazemos parte do mesmo corpo, portanto somos todos importantes, cada um cumprindo o seu papel. E também essa maturidade fala também sobre empatia. 1 Coríntios 12, 26, que nós lemos aqui, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ok, vamos ser honestos agora. É muito mais fácil a gente sofrer com os que sofrem do que se alegrar com os que se alegram. Vamos ser honestos. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Quer ver? Chega para alguém e fala assim: estou doente. Ou alguém da minha família está doente. Começa a chorar. A pessoa vai te abraçar. Oh, vem aqui, não é assim, vamos orar junto. Chora junto. Se for Adriana, então, chora junto. Derrama lágrimas e lágrimas, fica ali. E vai te ver e vai te perguntar: como é que está? Como é que está o seu familiar? Como é que você está? Você está melhor? Você não está? Você está isso, aquilo outro. Agora experimenta falar assim. Alguém fala: e aí, como é que você está? Rapaz, estou tudo bem. Nossa, Deus tem me abençoado tanto. Eu tenho prosperado na vida espiritual. Eu tenho prosperado na vida material. Deus tem me dado trabalho. Olha, comprei um carro novo. Já estou comprando uma casa. A pessoa vai lá e fala: legal, hein? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Essa é a verdade. Né? Aí ela fala: nossa, que benção. É isso. E quando te ver de novo, não vai nem tocar no assunto. Não vai nem tocar no assunto. E se você falar, lá, está se achando. Gente, essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Que bênção, irmão. Que bom que você recebeu isso. Que bom que você tem prosperado. Glória a Deus. Que possamos ser assim, de verdade. E que isso não seja da boca para fora, seja genuíno, seja verdade em nossas vidas. Empatia. Empatia, eu procurei no dicionário o que é empatia. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria a outra pessoa, como se estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Não está falando nem de tristeza nem de felicidade, está falando de sentir o que o outro sentiria. Está na mesma situação dela. Se é tristeza, fique triste. Se é alegria, fique alegre. E é o que a Bíblia está falando aqui para a gente. Paulo, psicólogo, está aqui colocando para nós o que é empatia. E aí agora os psicólogos aí do século XX copiam Paulo. E falam um monte de coisa errada. Né? Não. É se alegrar literalmente. Se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Nós temos dificuldade de fazer isso muitas vezes. É fácil chorar. Agora, você se alegrar de verdade, isso é mais difícil. Então nós precisamos ter também essa empatia uns pelos outros. Também faz parte dessa união que nós temos. E para concluir, Paulo resume dizendo: olha, todos os membros têm um dom. Uns diferentes dos outros. Mas ninguém tem todos eles. Ninguém tem todos eles. Então, cumpra com o seu chamado, use o dom que Deus te deu para a edificação do corpo, para o bem comum e para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. E eu, para concluir, quero te perguntar mais uma vez. Você tem um dom?
Eu falei já umas 4 vezes aqui hoje, mais 4 vezes na semana passada. Você tem um dom, igreja? Tá bom, agora vem a segunda pergunta. O que você tem feito com ele? O que você tem feito com o seu dom? Tem traduzido, Neuza? Vai aperfeiçoar esse dom, vai aprender espanhol também. Né? O que você tem feito com o seu dom? Pastor, eu tenho um dom. Esse é meu dom. Nossa, a cadeira está desconfortável, né? A cadeira fica fazendo barulho quando eu me mexo. Levanta dela, abençoado. Sai dela. Irmãos, fica gostosa essa cadeira aqui, ficou bom. Irmãos, nós somos chamados para estar aqui, ó. Sabe por que eu sentei? Porque nós somos chamados para isso aqui, ó, para estar tudo no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está mais alto, ninguém está num patamar mais alto do que ninguém. Perante Deus, nós somos todos iguais. Somos todos filhos. Era para todo mundo ser destruído igual. Mas Cristo veio para salvar todo mundo igual. Cristo nos salvou para sermos isso aqui, sermos família, unidos, ligados, juntos, trabalhando junto para a honra e glória dEle, para o bem comum. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós gostamos do púlpito no chão. A gente está no mesmo, aqui ó, tudo igual. Não é aqui em cima, não, tudo bem, eu não estou aqui criticando quem coloca, tá bom? Não, mas eu prefiro lá embaixo. Os meninos queriam, pastor, põe o púlpito lá em cima, não gosto. Gosto aqui embaixo. Seria melhor para a câmera, amém. Mas a câmera pega aqui também. Fez de propósito, né, Alisson? Tirou a vesícula também, ou o apêndice também, fica aí. Então, queridos, é um encorajamento para você. O que você tem feito com o seu dom? O que você tem feito com o seu dom? O que eu tenho feito com o meu dom? O que você tem feito com o dom do tempo que Deus tem te dado? Deus, Ele dá 24 horas para todo mundo. 7 dias na semana para todo mundo. Igual. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? O tempo também é um dom. Ah, eu não tenho tempo de nada. Ai, se eu abrisse a Bíblia, toda vez que eu abrisse o meu Instagram durante o dia. Hã? Li a Bíblia toda em uma semana. Ah, se eu colocasse um versículo bíblico, cada vez que eu fosse fazer um comentário ou fazer um desabafo no Instagram, no Facebook. Não é? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Se eu ouvisse uma pregação no YouTube, cada vez que eu fico olhando aqueles vídeos retardados que o povo coloca lá. Porque tem uns vídeos que é retardado. E a gente olha... Gente, eu não estou falando aqui que você não pode se distrair, eu não estou falando aqui que você não pode ter o seu momento de lazer, não é isso que eu estou dizendo, por favor, não é isso. O que eu estou dizendo é, aliás, a pergunta que eu estou fazendo é o que você tem feito com o dom do tempo que Deus tem te dado? O que nós temos feito com ele? E para encerrar, eu gostaria de citar um trecho do livro do Jonas Madureira. Pastor Jonas Madureira. O custo do discipulado é o título do livro. E o assunto é a doutrina da imitação de Cristo. Diz assim: para ajudar alguém a seguir Jesus, é preciso tanto imitar Jesus, como resistir à tentação de ser autêntico. Não há espaço para originalidade. Afinal, como o próprio Cristo disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Mateus capítulo 10, verso 25. O que tem muito se pregado hoje é, faça o que der na telha. Faça o que você quiser. Você pode ser o que você quer ser. É o que tem sido ensinado, inclusive nos púlpitos.
inclusive nos púlpitos. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser ser. Não é isso que a Bíblia diz. Mas, e quando aqueles que deveriam ser como Jesus, não são e sequer se preocupam em ser como Ele? O que dizer daqueles que se dizem discípulos de Jesus, mas querem ser ao mesmo tempo autênticos e originais? Como a igreja, desculpe, como a igreja pode imitar Cristo, sendo ela uma reunião de pessoas que querem ser o que querem, e não o que Deus quer que elas sejam? Quando a igreja não é feita de imitadores de Cristo, torna-se como uma civilização sem heróis, um povo que não consegue mais inspirar novas gerações. Não é exatamente o que está acontecendo com a igreja? Onde estão os nossos filhos? Onde estão os nossos netos? O livro de Howard Hendricks, Como ferro afia o ferro, ele relata uma experiência bem interessante. Ele diz o seguinte: os pedestais, em grande parte, estão vazios hoje em dia. Os heróis e modelos têm desaparecido. Nunca me esquecerei do garotinho que encontrei na barbearia. Eu perguntei: ei filho, quando você crescer, vai querer ser parecido com quem? Perguntei. Ele me olhou direto nos olhos e disse: Senhor, não achei ninguém com quem eu quero ser parecido. Ninguém para admirar, ninguém para imitar. Essa tem sido a nossa geração. E quando o texto está falando de herói, ele está falando de heróis na fé. Hoje, a igreja não tem deixado legado. Nós, eu estou falando de nós, da igreja, nós, igreja, eu, você, nós como igreja. Nós não temos deixado discípulos, nós não temos feito discípulos. Por quê? Porque nós nos recusamos a servir como Cristo tem nos chamado. O que o meu filho vai dizer? O que o seu filho vai dizer? Quando perguntarem para ele: quem você quer imitar? Eu quero imitar o meu pai crente. Eu quero imitar a minha mãe que é crente. Eu quero orar como meu pai ora, de joelhos, debruçado na cama, chorando e clamando pela misericórdia de Deus. Eu quero ser uma mulher de oração, assim como minha mãe é. Eu quero casar com um homem, a menina vai olhar para você e vai falar assim: eu quero casar com um homem igual a você, pai. Porque você é justo, você é trabalhador, você é honesto, mas principalmente você é um homem de Deus. Eu quero casar com uma mulher igual você, mãe. Porque você é uma esposa excelente, você é uma esposa de oração, você é uma mulher de oração, você cuida da casa, cuida da gente e ainda trabalha fora para ajudar. Ou se não trabalha, não tem problema também, pelo menos você cuida da casa, você é uma mulher de oração. Não interessa se você trabalha ou se não trabalha. O que interessa é se você é uma mulher de Deus. Qual é o legado que nós temos deixado, irmãos? Qual é o legado que nós temos deixado? Que nós possamos orar a esse respeito. Isso aqui não é um puxão de orelha para você desanimar, é um puxão de orelha para você animar, é um cutucão para você pular para frente, não é para você arriar para trás, não. É para pular para frente, é para caminhar, é para dar aquele impulso. Para que nós possamos realmente exercer aquilo que o Senhor Jesus tem nos chamado a fazer. E o que é? Na minha vida eu sei, e na sua? E na sua? E de novo eu pergunto: o que você tem feito com o seu dom? Qual é o legado que nós vamos deixar? O que as pessoas vão dizer de a gente quando a gente não estiver mais aqui? Ah, era legal, gente boa, gente fina, legal, dava risada, hahaha. Daqui a pouco passou, esqueceu, aparece outro legal, gente boa, gente fina e passou. Mas aqueles que realmente fazem a diferença, principalmente na vida espirituais das pessoas, eles vão ser lembrados para sempre. Para sempre. Eu lembro de um homem, eu não me lembro o nome dele, eu não consigo me lembrar o nome dele, Adriana. Aquele senhor que faleceu tem 3 anos na igreja metodista.
Aquele Senhor me amou com um amor que eu nunca vi, nunca tinha experimentado. Eu cheguei na igreja, Ele olhou para mim, Ele me abraçou e falou: vem aqui, irmão. Quando a gente anunciou na igreja que ia vir embora, Ele escreveu o telefone dele num pedacinho de papel e me deu. Falou assim: ó, se precisar de alguma coisa, me liga. Eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho como ir com você, não tenho nada para te oferecer. Mas se você precisar de oração, você liga para mim. Aquele homem fez uma diferença enorme na minha vida. Eu falei, eu fiquei me indagando, por quê? Para que esse homem me ama desse jeito? Que amor que é esse? Eu não entendia. Ele nunca tinha me visto. Ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. E eu ficava intrigado com aquilo, e quantas vezes ficava até desconcertado. Eu falava, que amor que é esse? Aquele homem faleceu, mas aquele homem fez diferença na minha vida, e ele morreu, e eu lembro dele. Eu não lembro nem o nome dele, mas eu lembro dele. Eu lembro dele. A diferença que ele fez na minha vida, o dia que eu entrei na igreja. Será que nós vamos ser assim para alguém, na vida de alguém? Será que quando nós não estivermos mais aqui, alguém vai olhar e falar, poxa, essa pessoa fez diferença na minha vida. Ela me ensinou, ela andou comigo, ela orou comigo. Ela me segurou pelo braço quando eu estava caindo. Ela me encheu as paciências quando eu estava fazendo errado. E hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Então que nós possamos pensar sobre o assunto, irmãos. E que nós possamos ser encorajados pelo poder do Espírito Santo a realmente exercermos essa mudança que Deus operou em nós. Amém? Vamos cantar a última música e depois a gente vai orar.